vezes, né? Um grande amigo meu. E já teve um momento da minha vida de aflições, eu comi o pastor Jesus, né? Diversas vezes. Eu disse, preciso conversar um pouquinho com o Senhor, né? E louvo a Deus pela sua vida, um grande homem de Deus. A gente fala muito pouco, mas eu sempre amei. Quando eu me aperto, Josias, preciso conversar um pouquinho com o Senhor, graças a Deus. O Senhor tem me enganado aí, instrução aí, Deus, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, se você vai dia mais ainda. Amém? Vamos orar para o nosso pastor essa noite? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu quero te adorar pela vida do teu servo, Deus. Pois nessa noite, Pai, o alimento que nós precisamos, Deus, que é a tua santa palavra, Deus. Usa, Pai, o teu filho no culto profundo nesta noite, Deus. Com a mesma medida, Deus, que ele vem abençoar a tua igreja, ele abençoa nesta noite o seu ministério, Pai, a sua família, o seu trabalho, Pai, os seus obreiros, Pai. Que nesta noite, Pai, ele diminua, Pai, o Senhor cresça nesse lugar, Deus. Que ele seja a boca de Deus nesta noite. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo da paz do Senhor Jesus. Amém. Desejar, amados, tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Louvar a Deus pela vida do pastor Paulo. Como Deus é bom, né, pastor? Os momentos difíceis, Deus colocava no meu coração com a sua fala. Dependendo do tipo de dificuldade, de luta, não adianta a gente falar com o obreiro, não adianta falar com a esposa. E a gente até fala com Jesus, que é o dono da obra, e com Deus. Mas a gente tem horas e momentos na nossa vida que a gente precisa conversar com quem passa pelas mesmas dificuldades, as mesmas dores. E eu creio que Jesus se faz presente no meio, porque ele diz: onde tiver 2 ou 3, é justamente para isso, na conversa pastoral, onde ovelha não ouve, ninguém ouve, e Jesus é colocando no nosso coração as respostas para as saídas das dificuldades que assolam o ministério de um homem de Deus. É assim que eu considero como homem de Deus. E louvo a Deus por essa oportunidade. Sou deveras agradecido a Deus por estar aqui uma vez mais junto contigo, desta feita para se alegrar com o crescimento do ministério aos pés de Jesus, no qual eu me incluo nessa noite e faço parte. Porque se eu sou amigo do pastor e nós vamos morar no mesmo céu, eu também faço parte. O pastor Paulo, a pastora Paula, que sempre teve um carinho por nós, que Deus abençoe, assim ladeado por todo o ministério, os obreiros, as obreiras, que Deus venha dar crescimento a cada um de nós. O pastor Léo, que Deus abençoe, obrigado por ser um companheiro. O pastor Léo um dia me fez uma surpresa, que coisa linda, está lá por menos, chega o pastor Léo com a congregação. Que bênção do céu, só Deus faz essas coisas, irmãos, e entenda isso: tudo quanto você semeia na obra de Deus, você vai colher. A Bíblia é bem clara e vai dizer assim: ó, lança o teu pão sobre as águas. Oh, aleluia! Oh, no contexto, Deus. Aleluia! O povo ali no Egito, eles chegavam no Nilo, pastor, e jogavam suas sementes, e a água levava. Aleluia. Eu não sei o que você tem semeado no reino, mas eu sei de uma coisa: na hora oportuna, meu Deus, eu creio. Na hora oportuna, Deus coloca na tua mão. Aleluia. E hoje é um privilégio estar aqui para junto glorificar com o pastor, com a Assembleia de Deus, aos pés de Jesus, por mais esta vitória. Aleluia. Talvez, eu não sei como você chegou aqui hoje. Você fala: eu só vou lá porque, aleluia, é uma festa, eu preciso dar um abraço no pastor, na pastora. Mas eu quero te dizer uma coisa: os céus está nessa noite em festa. Por isso dê um prato de vitória, porque o diabo perdeu mais uma vez. A porta está aberta e quem abriu foi Deus, e quem deu condição foi Deus. Aleluia. E homem nem criatura nenhuma na face dessa terra
E ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele estava dizendo para Oh, Jesus? meu Deus, Tu tem aleluia. a chave. Aleluia. Tu abre e ninguém fecha. Tu fecha e ninguém abre. Aleluia. Se tu querer, Jesus, eu não vou ficar nessa condição. Ele chega até Jesus. Aleluia. E Jesus pergunta: queres o que, Bartimeu? Se tu tem a chave, eu quero ver. Jesus fala: eu tenho a chave, Bartimeu. Veja. Aleluia. Você crê nisso? Tem uma palavra liberada sobre este lugar nesta noite. Você vem na festa que Jeová preparou, mas você não vai sair daqui, aleluia, de mãos abanando. Tem algo do céu para você nesta noite. Aleluia. Então se alegre. Santo Deus. Eu nunca vi você estar numa festa e você está triste. Verdade. O pastor Léo já falou hoje. É. Numa festa a gente faz o quê? Se alegra. Aleluia. Quantos Glória estão a Deus. felizes por esta mesa? Aleluia. Pastor, isso é verídico, é verídico. A Bíblia diz, irmãos, que primeiro vem dentro de mim. A boca fala o que o coração está cheio. Anana canto, recaia, saio, sopra neste canto, manto meu. Sopra pra cá, canto, remanda da candore, repia suri, canda na canto, necar, repia série, de candaracai, chambo, momomo, na canto, near, sopra papá, quando eu come, ne canto, near, cheio de ra, soma, ne rei, ne canjore, dai, rei, na cantore, 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 dai, rei, mamma, more, cantore, rei, sureha, rei, mamma, more, cantore, rei, nagata, conete, kenebe, rapo, popo, como, popo, como, rei, momo, manamo, rei, pandore, bai, rei, nanana, chore, cantore, da, rei, nanana, oh, sepa, cantore, pandore, nanana, rei, ne canto, ne can, rei, nanana, nanana, oh, nanara, prolessandore, can, rei, choco, mundo, noco, rei, popo, nanana, canto, ne can. Oh manana, hey mene hasuri kandore kanjore kai, hey manana dore kanjore kai kai, hey mene kanjore kai, hey manana suri kandore kai, hey manana shono no komo mana kandore ya, hey manana, hey de kandara gada suri kandore kai. Hey, mama, mone dandara kai. Hey, mene kanjore da. Oh, mono so, mono. Hey, pribiki, kanjore kai. Oh, mono so, mono, sopra na kasuri kantore da. Hey, nana hasuri kantore canto. Hey, brahma chore da kasuri canto. Hey, banana, é só confiar. É só confiar. Meu Deus. Oh, é só confiar. Namando queimar, canto queimar. Marco nesta canto queimar. Uma nova suri cantarai. Uma nova história recemecai. Oh, rabatando de cá. É só confiar. Oh, glória! Glória a Deus! Quantos creem que Deus está na casa? Aleluia! Oh, aleluia! Nandore, candore, assúria. Tem algo no mundo espiritual se movendo nesta hora. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Abra a tua Bíblia comigo. Andaia, sério, o tema. Aleluia. Salmo
Salmo de número 92, verso número 12. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nakandoria sai comanai. Aleluia. Amém, igreja. Diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Amém, amados? Amém. Tome assento glorificando ao nome Glória a Deus. Aleluia. daquele que era, que é e que sempre será. Meus amados irmãos, uma data festiva como hoje, no qual os céus estão em festa. Aleluia. Por quê, pastor? Porque é uma porta que se abre para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. A Bíblia, irmãos, a história do povo de Israel é repleta de festas. Mas o quão bom é que todas as festas, Deus sempre tem um louvor, algo diferente para o seu povo. Esse Salmo de número 92, ele era cantado no sabático, no dia do descanso. No dia do descanso, o povo, aleluia, vai entender que quando eles iam para a casa do Senhor, quando eles serviam ao Senhor, quando eles estavam a serviço do reino de Deus na terra, aí a mão de Deus se movia em prol do seu povo. Eita, meu Deus. Nos dias de sábado, o povo de Deus, o povo de Israel, não trabalhava, não levantava a mão para fazer nada a não ser estar na casa do Senhor. Ou seja, dizendo: Senhor, aleluia, nós estamos de festa por esta oportunidade a qual o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. Isso, irmãos, está e precisa ser um pilar do cristão, principalmente nos dias atuais. Eu vejo, enfrentamos os dias difíceis, dias terríveis na terra, que hoje para nós irmos para a casa do Senhor está virando sacrifício. Está muito difícil, quando por nós deveria ser algo voluntário. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, Eita, meu Deus. vamos à casa do Senhor. Por que o salmista diz isso? Porque o salmista entende que quando ele chega na casa do Senhor, o Senhor já está o esperando para um encontro, para um relacionamento. E assim ele entendendo, ele se alegra. Vai para onde? Vou para a casa do meu Senhor. Glória. Aleluia. Glória a Por Deus. isso, irmãos, eu não sei você, quando nós vemos uma festa como essa, precisamos entender. Venha comigo, abra um parênteses na tua mente. Talvez você veja e falou: eu vou lá só para parabenizar o pastor Paulo, a pastora Paula. Mas o intuito não deve ser esse. Você tem que entender e falar: eu vou lá, porque Deus se fará presente. Glória. E a minha situação, pastor, eu convido você a deixar os pés de Jesus. A conta de água deixa nos pés de Jesus. A conta de luz deixa nos pés de Jesus. O filho que está dando trabalho, ou a filha, deixa nos pés de Jesus. A luta que você está passando, deixa nos pés de Jesus. Aleluia. Porque o teu culto precisa ser racional. Meu Deus. Quando você deixa aos pés de Jesus, aleluia, você está dizendo: Senhor, eu vou lá te adorar independente das circunstâncias. Glória a Deus. Aí, irmãos, há uma condição, aleluia, para esse versículo que ora lemos acontecer na nossa vida. Qual a condição, pastor? Estar na casa de Deus. Aleluia! Aleluia! É aqui, irmãos, que você chega quebrado, É. quebrada. É aqui que você chega com um peso nas costas que nem você aguenta. Mas quando Deus libera uma palavra, Glória. aleluia, Oh, meu Deus. quando Deus, aleluia, Ele fala contigo como foi Glória a louvado Deus. hoje, nós saímos daqui leve.
Eu não sei como você chegou hoje, mas se é festa e Deus está presente, aleluia, esse fardo que você chegou vai tornar leve e momentâneo, porque Jesus coloca as mãos sobre o teu fardo nessa noite e diz: aqueles que estão plantados na casa de papai, aleluia, precisam renovar as suas forças. Aleluia. Ei, o salmista no Salmo número 92 vai fazer alusão, irmãos, a duas árvores. Todos sabem, estudiosos, das características dessas árvores. A palmeira, irmãos, é algo tão lindo. Lá em Salvador, na Bahia, em Itapuã, tem uma praia chamada Piatã. Esta praia, ela é rodeada de palmeiras. Você pode passar lá de manhã, de tarde, de noite, aleluia, de madrugada, pastor. Você vai ver elas sempre verdinha, bonita, Aleluia, tranquila, Jesus. aleluia. Pastor, qual a primeira característica da palmeira? É que independente da circunstância, ela continua a mesma. Ei! Aleluia. Vamos aprender um pouquinho aqui. Pastor, hoje eu vou lá na igreja, mas eu não estou muito bem. Então hoje eu não dou glória, eu não dou aleluia. Ninguém pode orar nem para minha face. Aleluia. Por quê? Porque a situação está difícil. Mas a Bíblia diz, aleluia, que aqueles que habitam na casa do Senhor, aleluia, florescerão como a palmeira. Deus está dizendo para mim e para você, independente da circunstância, não muda o teu rosto, a tua atitude, porque está na prova, porque está na luta, continua sendo o mesmo, continua sendo a mesma, porque o teu Deus não muda, e se ele prometeu, palmeira, vai acontecer. É verdade, meu Deus. Glória! Deus Não tremendo. vou falar dos outros, não, vou falar de mim. Um dia eu falei, hoje eu não estou bem, eu vou lá dirigir o culto do Senhor. Mas hoje eu não dou glória, eu não dou aleluia, eu não estou bem. É. O Fábio hoje dirige o culto, que era meu auxiliar na época. E ele prega, eu não falo nada. Hoje eu não dou glória. Aí vim, pedi para ele começar o culto, sentei na cadeira, fiquei ali. Alei ao Senhor. Quando começou, Deus começou a incendiar a igreja. E o pastor da igreja, irmãos, gelado, frio. Daqui um pouco veio uma voz, e essa não foi dentro, foi aqui no meu ouvido, mas que me arrepiou da ponta do pé à cabeça. E o Senhor falou assim comigo: eu já não te disse, faz a minha obra, Deus tremendo. que dos teus eu cuido. Ei! Olha aí, coisa linda. Mas irmãos, aquilo me incendiou. Ei! Eu dei um glória tão gostoso que acho que a igreja se assustou, mas saiu da atmosfera terrena, pastora Paula. Eu creio que foi algo como uma flecha. Parece que Jesus pegou, se é alguma coisa, negão, eu vou te atirar com uma flecha. Irmãos, eu creio que aquele glória foi direto no trono do Altíssimo. E Deus me alegrou naquela noite. Aleluia. Eu até quis entrar na presença de Deus do jeito que estava, mas Deus não aceita. Aleluia. Deus não quer algo de você que não seja do íntimo, do fundo do teu coração. Não adianta, muitas vezes você até dá glória, você está dando aleluia, mas é de boca para fora, porque por dentro você está quebrado, magoado, machucada. Nessa noite Deus está dizendo: eu te renovo como a palmeira, porque precisa florescer. Eu vejo Deus tirando mágoa nessa noite para te renovar diferente. Aleluia! Glória a Deus. Na caia súria, as raízes da palmeira
diferente. Por quê? Ela vai mergulhando, vai mergulhando, vai mergulhando, até achar água no solo. Aí a minha pergunta para você: sabe por que Deus não tem conta com crente seco? Tem crente que é seco, né? Você pergunta uma coisa, a resposta é uma coisa. Aí eu te pergunto: será que o Espírito Santo nessa hora está se agradando? Ah, mas pastor, você não sabe a minha situação. Eu sei de uma coisa: se você está na casa do Senhor e tem raiz, busca água. Glória! É forte. Um dos símbolos do Espírito Santo é água. Tem refrigério aqui. Meu Deus! Olha aí. Tem água para matar a tua sede. Não precisa, aleluia, agir desta maneira ou desta forma. Você só tem a perder, Palmeira. Você precisa florescer. E muitas vezes a gente pensa: não, eu vou florescer na igreja. Deus está falando assim: é aqui que as tuas raízes se aprofundam no solo, para as pessoas te ver lá fora e entender verdadeiramente. É uma palmeira plantada na casa do Senhor. Aleluia! Eu amo quando o salmista faz essa referência daqueles que estão plantados na casa do Senhor. É Deus. E há uma pergunta no céu: Maravilhoso. que tipo de árvore nós estamos nos permitindo ser? Nagas, Gomanaragá. Glória. Por que, pastor? Aí vai outra característica. A palmeira, ela consegue sobreviver no deserto. Crente que não passou no deserto precisa passar. Aleluia. Pastor, na minha vida nunca passei no deserto. Se prepare, vai chegar. Vai chegar. E no deserto, a palmeira aprende a depender e a esperar. Oh, aleluia! Se eu posso falar, eu posso falar, irmãos. Eu passei 15 anos de deserto. Não foi 15 dias. O senhor aprendeu o quê? Descansar. Hoje o mundo está acabando. Tem hora que minha esposa: você não está vendo isso? Olha, estou. Eu vou fazer o quê? O trono já tinha que resolver. Mas depois do deserto, Abençoa, pastor. Senhor, é só o Senhor para dar graça. Irmãos, tem situação que você não adianta, você não vai resolver, não vai dar certo se pôr tua mão, aleluia, porque foge da tua alçada. E o que é que eu faço? Faço igual a palmeira, aleluia. Aprenda que no deserto você precisa descansar em Deus. No deserto, a palmeira, ela floresce e ela cresce. Mas eu estava pensando hoje, estudando, né, e falando, e ouvindo, falando: meu Deus, que coisa linda a palmeira, irmãos. Nós, quando estamos no deserto, eu vou ser sincero, não sou hipócrita não. Só não murmura porque o Espírito Santo não deixa. Mas que dá vontade, dá. Mas aí, irmãos, no deserto, Deus nos ensina. Eu amo pregar com testemunho, irmão. Sem testemunho para mim fica meio chulo, meio vago. Um dia no deserto, minha esposa falou, um dia de sábado: ai, quem dera alguém ligasse para nós, para a gente ir ao jantar fora hoje. Ah, quem dera. Falei: é verdade, né? Um deserto desse, Oh, meu Deus. Deus ouve, hein, palmeira? Entenda isso, Deus ouve. 10 minutos depois, Meu Deus. um amigo meu, amigo nosso, pastor, em casa, a esposa dele tem a ideia: vamos jantar fora hoje? Vamos chamar o Gilson e a Joyce, liga para eles, vê se eles vão com a gente. Maravilha, meu Deus. Jantar, Deus é fiel. telefone toca. Aleluia. Deus tem. Posso falar porque um amigo, um companheiro, pastor Solé.
E ele diz: estava aqui em casa, aí não tem nada o que fazer, minha esposa falou, aleluia, o que é que você acha da gente jantar fora hoje? Pastor, é de Deus. Há 10 minutos atrás, minha esposa falou comigo aqui em casa. Ai, quem dera alguém ligasse para nós jantar fora hoje. Aleluia. Anacaya, sei de canda. Oi, irmãos, como é bom você no deserto ser suprido por Deus. Talvez você não tenha dinheiro no bolso, você não tem dinheiro no banco, mas Deus está dizendo: você que está plantado na minha casa, está no deserto, não vai faltar sua necessidade. Eu profetizo em nome de Jesus. No deserto, Deus te ensina a andar com Ele. Mas tem outra coisa linda que acontece com a palmeira no deserto. Me pergunta o que, pastor? Me ajude a pregar. No deserto, a ciência tenta até hoje descobrir. Porque quando no deserto tem uma palmeira, aleluia, ela cresce, aleluia, e ela fica frondosa, bonita. Mas quando no deserto são plantadas outras palmeiras, os anos passam, e aonde essas palmeiras foram plantadas, cria-se um oásis. Aleluia. Você volta anos depois, cresceu, está frondosa, dando frutos, mas tem água. Glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu vim dizer para você nessa noite, Palmeira, que no deserto, se você estiver só, você cresce, aleluia, e você independe de outrem para sobreviver. Mas se você estiver junto com outras palmeiras, aleluia, você não vai só crescer e florescer, você vai dar vida para outros que estão, aleluia, na sequidão do mundo. Oh, glória a Deus, quem crê nessa palavra, aleluia, dê um glória a Deus gostoso. Por isso a igreja precisa se unir. Eu vim dizer para você, você pode até sobreviver no deserto, só. Mas se você quiser viver no deserto, passar nele durante alguns anos, mas ter uma abastança, pode isso não, pastor? Pode. Bíblia diz que pode. Aleluia. E para de chorar. Menino não vai morrer, nem você. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um grande empresário. Aonde? No deserto. Fazendo o quê? Vendendo água. Só Deus faz essas coisas. É onde chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem nada. Não floresce nada, é terra seca, não dá nada. O diabo já disse para você: aqui não dá nada, não sai nada. Eu vim desmenti-lo porque ele é mentiroso e dizer: se você crê e tiver fé, dá alguma coisa e o nome do Senhor é glorificado. Oh, glória! Outra coisa que a palmeira isso é tão lindo, irmãos, que a palmeira ela é tão resistente que vem a chuva, vem o vento, e coisa linda, se você já não viu, eu já vi isso acontecer. O vento bate, ela enverga, o vento passa, ela volta para o lugar. Mas segundo a ciência, cada vez que ela enverga, vai tornando suas fibras mais resistentes. Quem sabe você diz: Senhor, esse ano eu não sei se eu chego lá, porque o vento e o vendaval é muito forte. Deus está dizendo: se crer e ficar na minha casa, vento não te derruba, não arranca, porque as tuas raízes, aleluia, não está em outro lugar, não sei, aleluia, na casa de papai, aleluia. Quem ora, quem busca criar raiz, não tem ninguém neste mundo que pode arrancar.
sabe o que eu amo em Deus? É que quando Ele vai falar isso com a gente, são os momentos mais difíceis da nossa vida. Teve um dia que eu estava desta forma, lá embaixo. Minha esposa dormindo, coloquei um fone no ouvido, porque era 2:30 da manhã, pastor Léo. E a lágrima descia quente no rosto, eu chorando e falando com Deus. Coloquei o fone de ouvido para não interferir no som da minha esposa. E a lágrima queimava no rosto. E eu estava envergado espiritualmente. E ouvindo um servo do Senhor pregando numa rádio, daqui um pouco Deus visitou ele lá. E ele falou assim: espera aí, depois eu volto a pregar. Deus manda falar com um homem que está deitando na sua cama, cabeça no travesseiro, você está com fone de ouvido, a lágrima queima quente no teu rosto, e para você saber que é Deus falando contigo, teu nome é Gilson. Antes que você desça a tumba fria, Deus faz uma obra no seio da tua família. Irmão, eu estava lá embaixo, mas quando eu vi aquilo, aleluia, eu me ergui diante de Deus, dobrei o meu joelho e falei: só o Senhor é Deus. Você crê nisso? Oh glória! Você pode até envergar, mas a palavra do Senhor, mas você não quebra, não quebra, não quebra. É Deus tornando você mais resistente. É Deus dizendo para o mundo: ei, o vento vem, aleluia, sola, mas está plantada na minha casa. Glória a Deus. Aleluia. É prudente, diz a palavra, é prudente edificar a casa, aleluia, sobre a rocha. Talvez você veio, quem sabe, decorrer desse dia, eu vou desistir, vou parar. Aí Deus traz uma palavra como essa e fala assim: desiste não, para não. O Senhor tornando você mais resistente. Glória a Deus. Oh glória. Oh meu Deus, aleluia. Oh aleluia. Glória. Vamos para o cedro. Aleluia. Interessante, irmãos, é que com a palmeira, Deus fala que vai florescer. E o cedro vai crescer. É diferente. Mas são distintas. Todavia, é necessário. Já pensou se você só florescer e não crescer? Meu Deus. Vai criar anomalia. O que eu entendo com isso? A Bíblia nos diz que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no Conhecimento. Não adianta nada, eu venho aqui, aí eu dou fruto, mas não cresço. Imagine, hoje o pastor está abrindo mais uma igreja. Aí ele busca entre os obreiros, as obreiras, alguém que vai ficar na frente desse trabalho. Pode até ter, mas aos olhos de Deus e do anjo da igreja, não cresceu. Até dá fruto, mas não cresceu. Eu sempre vou pregar desse jeito, sempre vou andar desse jeito. Meu jeito é esse. Eu quero dizer que isso é lá fora, aqui não. Aleluia. Aqui precisa crescer. Aleluia. Eu não sei como o crescimento que o Espírito Santo tem cobrado de você, mas precisa, é necessário. Eu já louvo, eu falo isso na igreja direto lá, para os obreiros. Se vocês pregarem igual a mim, eu não estou ensinando. Por quê, pastor? Vocês precisam ficar melhor que eu. Aleluia. Ou então, não é? Jesus disse isso. Se vocês crerem, ele falou isso para quem? Os apóstolos. Se vocês crerem, vocês farão coisas maiores.
Isso é crescimento. Aleluia. Aleluia. Glória. Homens indoutos, vem Pedrão. Mas agora chega do Espírito Santo crescer. É, Deus. Outrora arrancava até a orelha dos outros. Hã? Não é assim? Quando você estava no mundo, brigava, bebia, enchia a cara. Agora na casa do Senhor você chega, daqui um pouco acomoda. Já pensou? E Deus querendo usar você? Eita, olha aí. Já pensou a dificuldade, pastor, o Senhor buscar entre os obreiros um vaso para estar na frente de um rebanho, mas não tem? Por quê? Porque não cresceu. Hã? Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Eu já prego, mas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. As pessoas têm aceitado Jesus com a tua pregação. Você tem levado vidas a se reconciliar com Deus. Meu Deus. É Aleluia. forte. Você já tem quantos dons? É forte. 1, 2, 3 ou já tem os 9? Eita. Araçuria, canto, Meu que Deus. mais? Se não tem, precisa crescer. E como eu cresço, irmãos? Aleluia. Aí vamos aprender com cedro, no lima. Como que ele faz, irmãos? A raiz dele já é diferente. A da palmeira, ela vai crescendo, vai buscando nutrientes. A do cedro, ela embaixo, ela espalha, pastor. E ela vai espalhando. Aleluia. Glória. Nagaracé. Alassúria. Ei, aleluia. O que quer dizer isso? Se você crer nessa palavra, cedro, e começar a crescer, Deus está dizendo por intermédio da palavra dele, que o ministério aos pés de Jesus fica pequeno para você. Deus começa a soprar o teu nome, aleluia, nos quadrantes do planeta Terra, porque você deu lugar. Para por aí não, a raiz é tão interessante. Eu ouço homens de Deus falando sobre isso, que ela vai se espalhando e vai buscando lugares, irmãos. E com 5 anos, falei, meu Deus, é muito tempo. Com 5 anos, missionário, ele cresce 5 centímetros. Quem não entende, fala assim, isso vai prosperar? Meu Deus, é forte. Há alguns anos atrás eu pensei assim, meu Deus, está demorando. Não acontece. Não é assim? Aí Deus está falando assim, ei, laço, comandante. Mas a raiz, irmãos, segundo, aleluia, pesquisas, tem de 3 a 1,5 metros na terra. Mas só 5 centímetros na terra, parecendo. Aleluia. Para nós, a gente muitas vezes está falando, Senhor, eu estou indo na igreja, mas não está acontecendo nada. Eu não vejo nada, Senhor. Deus está falando, ei, Senhor, aleluia. Precisa criar raiz, a raiz precisa, aleluia, crescer, a raiz precisa fecundar, precisa espalhar. Ai, sim, que imediato comandai. É Deus dizendo assim, você não está vendo nada, porque tem pessoas que só vão pela vista, mas Deus está falando assim, eu vou procurar, aleluia, e ver o que é por dentro, aquilo que ninguém vê. E Deus está dizendo nessa noite, tem raiz, está plantada na minha casa, não se preocupe, na hora e no momento oportuno, o crescimento vem. A partir daí, por ano, cresce 40 centímetros. Hã? Falei, meu Deus, que dificuldade, hein? Hã? Talvez você falou assim, Senhor, não aguento mais essa prova. Deus está falando assim, suporta. É porque você precisa que sua raiz venha crescer. Aleluia. Meu Deus. E aí eu falei, Senhor, é muito pouco, 1 ano. Só que, irmãos, quando essa árvore, ela é milenar.
200 anos, 300 anos, e assim vai. Mas quando ela chega da idade de 40 anos, já pensou? 40 anos. Aí é que começa a dar fruto. Mas a sua copa atinge cerca de 40 metros de altura. Aí a gente está pensando, cresceu um pouquinho, né, pastor? Eu já sou a última Coca-Cola dessa. Aí Deus está falando, você é nada. Pequenininho, você é tacanho aí. Você precisa crescer muito mais. Senhor. Aleluia. Deus está querendo dizer, se você, aleluia, se plantar na casa dele, ele te dá um crescimento quase que infinito, se você se dispuser a fazer aquilo que ele quer. Mas precisa, vamos ser sinceros, nós, a igreja do século XXI, nós, estou falando para nós, não é para outrem, não é para nós. Um dia, eu fui numa igreja e vi um pastor pregando. Meu Deus, eu não prego nada assim. Eu sou um João ninguém diante desse homem pregando assim. Irmãos, a gente precisa ser autocrítico. Aí antes de eu servir ao Senhor, eu jogava capoeira. Aí o Senhor sempre vai tratar com a gente com aquilo que a gente sabe. Aí o Senhor veio no meu coração e falou assim: lembra da época que você treinava capoeira? Eu falei, lembro. Você lembra dos lugares que você ia e chegavam alguns capoeiristas que davam voadora para arrancar o pescoço? Eu falei, lembro. Você se admirava, não é? É. Mas eles viviam de quê? Eles viviam da capoeira. Davam aula na faculdade, era 24 horas vivendo da capoeira. Aí o Senhor falou, pois é, esse homem aí, ele vive 24 horas do Evangelho. Glória. Monte, vigília, oração, monte, vigília, oração, culto, prega, 24 horas da minha obra. Aí Deus, vou te dar uma lição. Você cuida da minha obra, você trabalha, cuida da sua família, aleluia. Aleluia. E você ainda quer pregar igual a ele? Na canto, recaia, saio. Aí Deus veio no meu coração e falou assim: no dia que você viver da minha obra, se prepare que você ultrapassa ele. É só joelho no chão e crer na minha palavra. Irmãos, isso é crescimento. É você entender que você não pode ficar numa mediocridade. Você chegou aqui, está pronto. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Você precisa ser igual cedro do Líbano. O que, pastor? Você precisa crescer, 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 crescer. O que é crescer para Deus? É quando as pessoas olharem de longe e falar assim: lá vai o servo do Senhor. Aleluia. Lá vai a serva do Senhor. Oh, glória! Não tem, irmãos, mérito maior que este. Aleluia. No céu é servo. Oh, no inferno é servo. Os anjos dizem: é servo. Eita, naga. Oh, coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Eu amo isso aqui, irmãos, porque Deus vai colocando coisa na nossa mente, pastora Paula. A Bíblia diz, irmãos, que um moço, ele faz um churrasco, se despede da família, vai servir ao profeta. E aí, eu entendo que a serviço dele era tão tremenda que ele vai ser conhecido como aquele que deitava água aos pés de Elias. Até então, é assim. Elias é levado no redemoinho e ele continua, mas a marca ainda continua de servo. Mas aí Deus vai soprar o nome dele. O rei lá na Síria intenta contra o rei de Israel. E aí vai dizer assim: tem algum espião entre nós.
Porque tudo que eu falo que eu marco para pegar ele, ele não vai. Aí ele vai dizer assim, não, Senhor. O que é então? Tem um profeta lá, por nome Eliseu. Já não é mais aquele que deitava água aos pés de Elias. Agora é outra pátria, em outra nação, e é Eliseu, tem nome. Meu Deus, Não é um qualquer. É ele que quando o Senhor pensa na sua recâmara, Deus, aleluia, avisa ele lá. É essa condição que Deus quer que nós vamos chegar, irmãos. Aleluia. Quando você chega nessa condição, aí Deus faz assim, eu preciso de alguém. Tem irmão fulano, tem irmã fulana, tem isso, tem aquilo. Por que Deus faz isso? Aleluia. E parto para o final. Porque Deus ama aqueles que nele esperam. Aleluia. Você não entendeu? A gente inverteu os papéis hoje. E o que acontece? A gente corre atrás de carro, de casa, de um bom emprego, de um bom casamento. Não é demérito. Mas se você entender a palavra e buscar primeiro o reino do céu, todas essas coisas, não é eu, nem o pastor Paulo, nem o pastor Léo, aleluia, que te dá todas essas coisas, Deus acrescenta. glória a Deus. Não está dizendo ele dá, está dizendo ele acrescenta. Isso é maior do que dá. Deus está falando assim, aquilo que é pequeno para você, quando você me busca cedo, aleluia, eu torno grande. Oh, glória. Talvez está falando assim, mas limpar o chão lá da igreja é grande. Oh, os quantos queriam, mas não podem. Esses dias eu fui visitar um irmão, estava revoltado com Deus, irado com Deus. Tá bom. Olha, se você continuar irado com Deus, é daqui para o caixão. Mas se você se consertar com Deus e pedir perdão, em 10 dias Deus te tira dessa cama. Aleluia. Ora, ganda, raçúria. Ele ouviu a palavra, pastor, entendeu, se reconciliou com Deus, foi lá depois, ligou para mim e falou, pastor, já estou trabalhando, quero louvar a Deus pela tua vida. Oh, glória. Deus não chamou você para ficar deitado, olhando para a vida de A, de B, de C, para questionar ou não questionar a tua liderança. Deus te chamou para algo específico. Começa a perguntar para Deus, oh Deus, o que o Senhor quer de mim? Em que área o Senhor quer que eu venha crescer, para que o teu nome venha ser glorificado na minha vida? Mas se prepara. Para quê, pastor? Renúncia. Para crescer na presença de Deus precisa renúncia. Glória a Deus. Aleluia. Não é de qualquer forma, não. Verdade, Deus. Não é de qualquer forma. A Bíblia diz que um cedro desse, aleluia, vou tentar podar o cedro. Vou podar ele, vamos. Porque ele ora demais, vamos podar. Ele ora de manhã, de tarde, de noite, vamos podar. Está muito grande. Vamos armar uma armadilha. Vamos preparar um motosserra que não vai ter como ele fugir. Misericórdia. Teu rei, faz um decreto, assina aí. O rei, sem saber de nada, inocente. Assinou, colocou anel. Meu Deus. Está decretado. Ô rei, o senhor não fez um decreto? Tem um cedro aí. Que ele ainda abre a janela lá para o lado da terra dele. E não respeita a decreto de manhã, de tarde, de noite. Eita. 3 vezes. Tem que podar. Vamos levar lá para a cova, o leão serrilhar ele. Meu Deus. Tinha crescido Glória demais. a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que o rei amava Daniel. Mas no céu, sabe como ele era conhecido? Um homem muito desejado. Glória. Deus desejava aquele homem.
compromisso, entrega. Pode serrilhar, pode colocar na cova. Meu Deus. Ninguém vai interferir no meu relacionamento com o meu Deus. Para isso Ele me trouxe a este lugar. Irmão, pague o preço que for. Anacaia, Súria, mas se você adquiriu identidade diante de Deus e dos céus, não negue. Vá adiante, marche. Não deixa ninguém te parar ou ofuscar a glória que em ti há de ser revelada. Porque, pastor, Deus te trouxe nessa noite no culto festivo para dizer: eu quero relacionamento. Está na hora de crescer. Eu servi quase 20 anos no Belém. 7 dirigindo igreja. Aí um dia Deus usou alguém e falou: eu tenho um ministério para você. Eu falei: sai do Belém, meu Deus. E aí Deus foi falando e enumerando. Deus falou 4 vezes. Aí eu pedi um sinal para Deus, Deus deu. Só que nesse período Deus começou a me mostrar. E as coisas que eu queria fazer eu não podia. Eles me dão um sapato 38, eu fico no 38, não posso ir no 40. Chegou o tempo. Eu saí. Durante esses 20 anos, já no período de dirigir na igreja, eu queria comprar um sapato interno, não tinha, era tudo ganho. Minha oferta, que eu recebia dia 5, quando chegava o dia eu não tinha mais nada. Por quê, pastor? Porque eu até servia ao Senhor e dirigia a igreja, mas não estava dentro do projeto de Deus. Quando eu saí e abri o ministério que Deus nos deu, as coisas mudaram. Glória. Um ministério que não tinha como pagar a sua dívida. Agora aquele que não tinha, agora tem para pôr no ministério. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tudo que a gente pede para Deus no ministério, Deus sabe assim, está feito. Oh, glória. Deus nos tirou de um templo grande. Mas por quê? Era a vontade de Deus, só fui entender depois. Hoje nós estamos num minúsculo. Só que depois Deus falou assim para mim: é só a raiz. E agora, qual o projeto, pastor? Nós estamos trabalhando para comprar o terreno da nossa igreja. Glória. Aleluia. Como vai ser? Aleluia. Glória a Deus. Pelos olhos da fé já está comprado. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para edificar a tua fé. Você pode não ter, mas o teu Deus é dono do ouro e é dono da prata. Não sei por que eu estou falando isso, mas tem endereço certo. O que eu preciso fazer, pastor? Vem para a casa do Senhor, firma teus pés, faz a obra. Aleluia. Ora, jejua, busca a Deus, lê Bíblia. Quem precisa ler Bíblia, o que tem de crente aí, levado por qualquer vento de doutrina, heresia. Esses dias um me ligou e falou: pastor, eu não vou mais para a igreja. Por quê? Agora eu sou desigrejado. Falei: tu vai para o inferno. O quê, pastor? Tu vai para o inferno. Não, vai conversar com os ovelhos. Aí foi lá em casa. Aí começou: então, pastor, porque na igreja tem problema, isso e aquilo. Ouvi ele. Falei: filho, onde foi que você ouviu que você não vai ter problema na igreja? Se você precisar crescer, é na igreja. Na igreja o irmão precisa pisar no teu pé assim, ó. Gostou? Não gostei não, mas vai gostar que nós vamos comer no céu. Aqui. Oh, meu Deus. Sabia que eu não vou atacar? Não vai, mas vai ter mulher, a gente vai comer no céu. Oh, Jesus. E quando não é aqui, em casa? Aleluia. Aí falei para ele, eu falei: outra coisa. Você entende que Jesus é rei?
E ele veio para nos dar salvação e ele manda, a gente obedece. Ele falou, entendo. Se as duas ordenanças de Jesus é o batismo, você já é batizado, sim. E a Santa Ceia, tu vai tomar ceia ou tu vai servir a ceia para você mesmo? Você vai estar em comunhão com o pão? Como? É, pastor, mas lá no Google, lá na internet, não fala isso não. Eu falei, não fala mesmo não. Eles vão te ensinar o que eles querem. E onde você aprende isso? Bíblia. Glória! Oh, aleluia! Mas eu quero aprender mais. Vá para a escola teológica. Deus fez uma promessa na minha vida, irmão, não foi fácil não. Chegava muitas vezes 6 horas, 5h30 em casa, 7h15, tinha que estar na escola. Até 11h15. 4 anos. Aí você chega muitas vezes, não, eu já prego. Aí chega alguém, lê um versículo para você, você fala, mas isso aí eu não sei o que está querendo dizer não. E quer pregar? Aleluia. Ei, irmãos, na hermenêutica, você, para pregar um texto, antes em casa, você precisa ler pelo menos 100 vezes. Para quê, pastor? Já pensou chegar aqui? Bababé, bebebi, bobobó. O irmão vai pregar, nem sabe ler. Na igreja do século 21? Por que Deus está falando isso? Irmãos, porque Deus não quer ver os seus filhos humilhados em lugar nenhum. Pelo contrário, Deus quer te ver exaltado. Eu paro por aqui. Mas uma reflexão, eu falei esses dias na igreja, eu vi um vídeo, eu fiquei chocado, irmãos. Aquilo para nós e para mim foi um horror, porque é humilhação para todos nós. Um irmão ouviu aquele hino Cabo Danal. Ô irmãos, quem já viu esse vídeo? Eu ia pregar sobre outra coisa, mas Deus mandou falar sobre Nanau. Nanau é um cabo valente. Nanau era isso. Não viu? Que absurdo. Eu falei, meu Deus. Sabia nada, não sabia nem o que estava falando. A gente ri agora, mas o negócio é feio, mano. E a vergonha é pra gente. Porque somos um só. E o cabeça é Cristo. Glória! Se você é palmeira e cedro, você precisa ter essas características. Porque sem elas, eu creio, você até vem aqui, mas não está plantado aqui. Você até está na presença do Senhor, mas não está plantado. Sabe como a semente, a raiz do cedro? E aí termino com essa frase. Todas as outras raízes, quando ela adentra o solo, pastor, encontra uma rocha, ela para. O cedro, ela abraça a rocha. E quem é a rocha? Você tem um abraço para dar para Jesus nessa noite? Como foi dito hoje, cedro, você veio aqui só pedir. Suri, combinei. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, ei, o grandão da Galileia está na casa, está falando assim, eu necessito só de um abraço, cedro, porque a partir de um abraço eu transformo a tua vida, eu mudo a tua vida, eu torno maldição em bênção, eu transformo aquilo que não é e faço ser, porque Ele é Deus. Mas o que falta de nós? Qualquer obstáculo, a gente quer parar, qualquer obstáculo. Mas nessa noite, ouça a palavra do Senhor. Vá à frente, marche. Deus é contigo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.